Fala, meus amigos, beleza? Bom vídeo aí pra vocês. É uma análise completa que eu fiz hoje pra quem não viu, tá? Do Porto e o Wydad Casablanca. O Porto foi até Marrocos enfrentar o Wydad Casablanca na preparação para o Mundial de Clubes FIFA 2025. Eu fiz uma live completa, mais de 2 horas, e eu tô tirando aqui um trecho da análise para você que não tem tempo de ver a live inteira e para você que porventura não viu. Essa live ocorreu no Não Importa o Que Digam hoje, foi a nossa primeira live mais estilo mundial. Eu fiz questão de falar aqui sobre o Inter de Miami também, que depois que tomou uma goleada pro Orlando City mudou o sistema de jogo. Então tem um pouquinho dessa análise, mas lá na live tá mais completo. Se você quiser assistir, dá uma passadinha por lá. Falamos também sobre a questão do Cristiano Ronaldo e mudança do estatuto, a questão de investimento de categoria de base. Eu tive uma opinião bem polêmica, tá na live. Eu não vou trazer pra cá, mas quem puder, vê lá, beleza? Teve torcedor Palmeiras falando assim, eu sou totalmente contra a mudança do estatuto. O estatuto já foi mudado para Leila Pereira ser presidente. E aí? Então assim, é bem questionável essa questão de ser contra, mas a Leila, ninguém é maior que o Palmeiras, então a Leila Pereira é maior que o Palmeiras. Porque um estatuto foi mudado em prol da Leila, não pode ser mudado em prol do Cristiano. E outra coisa, eu não sou favorável os investimentos de 25% da nossa categoria de base, nossos lucros ir para o Cristiano. Mas ele pediu 25%. Isso é baseado numa informação que uma jornalista trouxe. Não estou falando que existe de fato. A gente está debatendo uma informação. Tá? Então assim, tá tudo na live também, se vocês quiserem assistir. Então não tem só um conteúdo de react do Wydad Casablanca e Porto. A gente acabou falando um pouquinho do Inter de Miami e falamos bastante aí desse conteúdo do Cristiano Ronaldo. Então tá lá no Não Importa o Que Digam. Vou pedir para você que está chegando no vídeo deixar o like, se inscrever no canal e vamos entender o que foi Porto e Wydad Casablanca. Porto 1-0, caiu muito fisicamente o Porto no segundo tempo. Em resumo, aquilo que a gente já falava manteve uma tendência, tá? Então, você chegou agora na live, você está saindo do jogo vindo para cá e você que não sabe que o jogo aconteceu, eu estou fazendo esse resumo para ficar aí no canal também. E lembrando que a gente tem live hoje à noite, na hora do LAFC América do México, que é um confronto que define, tá? A ida para o grupo do Flamengo, beleza? O confronto de um time dos Estados Unidos e um time do México. Um tem o Brian Rodrigues de um lado, que foi especulado no Palmeiras. O outro tem o Denis Boanga. São dois bons pontas esquerdas, ponta direita. E o Boanga pode ser um centroavante. Então tem essa diferença entre os dois. Estou falando isso porque o Palmeiras especula um substituto para o Estevão. Esse jogo pode te mostrar dois ali que não são melhores que o Estevão, mas que são bons jogadores, tá? Cara, o começo do jogo, tinha alguns portugueses aqui, o José que acompanha, eles podem falar melhor do que eu. Eu acho que o Porto entrou num clima de amistoso de Palmeiras e alguém na pré-temporada, entendeu? O Porto faz a saída de 3-4-3, e teve alguma dificuldade nos primeiros 25 minutos para entender zona de ataque. Entendeu? A partir do momento que começou a entender, o gol do Porto foi construído pelo lado direito, cruzamento rasteiro, finalização do Samu. O Porto, em volume de jogo, em volume de finalização, não construiu muito. Aí eu deixo para o José se comentar aí, para os torcedores do Porto, se essa é a atuação normal do Porto ou não. Durante a transmissão, chegaram pessoas aqui falando que é um dos piores Portos. Aí chegou um torcedor do Benfica falando que é um dos piores Portos. Eu não lembro se o José já falou que é um dos piores Portos ou não. Rodrigo Mora. A partida hoje do Rodrigo Mora ruim. Ele é o destaque, é um jovem talento, destaque do Porto. Não fez uma partida do 1-1 boa. Boa parte das bolas que pegou na ponta esquerda, ele centraliza e procura uma melhor opção. Ele não parece ser um jogador da altura do Estevão, por exemplo. Me parece a função que cumpre o Facundo Torres no Palmeiras. Mas, lembrando, um jogo na qual as equipes entraram, assim, bem questionável o que as equipes fizeram na parte física. Outra coisa também que é importante destacar, clima lá no Marrocos parecia estar muito calor, então teve as pausas técnicas, o segundo tempo com muita modificação. Então o primeiro tempo que não foi intensidade lá em cima, no segundo tempo caiu mais. Se o jogo fosse hoje, o Palmeiras tinha chance, pelo que o Porto jogou. O Porto vem de um final de campeonato português, né? Uma pausa, e aí é o primeiro jogo. O Porto volta a jogar, segundo aqui o amigo Seninha, no próximo domingo. Então ele tem mais um amistoso visando o Mundial no próximo domingo. E aí o Palmeiras faz seu último jogo amanhã. E depois o Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras vai fazer amistoso. Tô por fora, não tenho certeza da informação. Os atletas vão para a seleção. E eu acho que o Palmeiras deveria fazer pelo menos um jogo amistoso nesse jeitão aqui, para manter o time em ritmo até o Mundial. Se não fizer amistoso lá, para mim é um erro.
Pra mim, ter algum amistoso é um acerto, tá? É um acerto. Oi? Não pode ser com o Kit Piracicaba, né? Tinha que achar um time mais... A Thalita tá falando aqui. Tinha que achar um time mais competente pra fazer um teste, mas também que não seja um teste pra lesionar jogador. A partida contra o Cruzeiro amanhã, qual que é o problema? O Cruzeiro quer a liderança do campeonato. E o Cruzeiro não vai tirar o pé porque o Palmeiras vai jogar o Mundial. O Palmeiras já rebaixou o Cruzeiro recentemente com o Dudu, né? Não com o Dudu só, mas naquele gol do Dudu, certo? Que ele fala que não rebaixou o Cruzeiro, né? Ele nem personalidade pra falar que ele rebaixou o Cruzeiro ele não teve. Quando ele se apresentou no Cruzeiro, que agora ele tá no Atlético. Então a minha visão é que é um jogo difícil. É um jogo teste pro Mundial, mas é possível que o Palmeiras tire o pezinho, né? Porque tem atletas que vão servir seleção. Tem um Cruzeiro que vai jogar em casa, que já ganhou do Flamengo. Então é um time que consegue disputar contra o Palmeiras, né? Consegue disputar contra o Palmeiras. Fernando, amistoso contra o Corinthians. Daria pra testar os jogadores e ainda golear. A última aparição nossa, Felipe, sim, daria pra golear. Que a gente fez contra o Corinthians e jogou muito. Mas a do Paulista não mostrou isso pra gente. Outra coisa que é importante, pessoal, ou o Idá Casablanca, eu não vou falar que ele trocou de igual para igual, que ele não trocou, mas ele jogou na 4-2-3-1 para enfrentar a 3-4-3, tá? É um caminho pro Abel. Eu não sei se o Abel vai usar os dois laterais no Mundial, eu não usaria. Já falei várias vezes para vocês, mas são 3 jogos que eu acho que ele não vai repetir o time. Contra o Inter de Miami, a gente mostrou aí, o Inter de Miami tá jogando nesse momento, joga hoje, não sei se vai repetir, 4-4-2, ele alterna o posicionamento do Jordi Alba e do Busquets, tá? O Sérgio Busquets fica mais como volante, mas ele tem parceiros diferentes do lado dele. Ora é o Federico Redondo, ora é colocado o Telasco Segovia. O Telasco Segovia, quando coloca ele do lado esquerdo, o Alba vai para a defesa. Há momentos que o Alba joga de ME e aí joga outro jogador no sistema defensivo. Então é o Inter de Miami que tomou uma pancada do Orlando City e mudou o seu sistema. Não sei como o Inter vai pro Mundial. Mas por que eu tô citando o Inter? Porto 3-4-3 nesse momento. Inter de Miami 4-4-2 nesse momento que eu tô fazendo o vídeo para vocês. E o Palmeiras a gente não sabe se vai na 4-2-3-1 da última aparição ou se vai na 3-4-2-1. Eu queria saber, inclusive, qual que é a opinião de vocês. Qual que vocês preferem para o Mundial. Eu iria mais de 4-2-3-1 na marcação 4-5-1 ou 5-4-1. Eu faria isso. O Idá fez isso hoje, mas lembrando, foi um amistoso, sem exigência física, preparação total, assim. Não teve exigência nem de um lado e nem do outro. Tá? Então assim, jogou hoje na 4-2-3-1, marcou na 5-4-1 em alguns momentos, mais na 5-4-1 do que na 4-5-1. No primeiro tempo eu vi um recorte legal. No segundo tempo o jogo virou literalmente um amistosaço, entendeu? Agora na partida contra o Cruzeiro a gente toma cuidado com algumas amarras que a gente faz, né? A torcida do Palmeiras ela é dividida até nesse momento de falar que já ganhou ou já perdeu. E eu não acho que o Cruzeiro é uma preparação para o Mundial, o Flamengo e o Bahia. Eu acho que tudo que a gente fez é uma preparação contra time fraco e contra time forte. O problema é que nessa questão o Abel alternou, velho. Alternou sistemas. E o sistema que a gente embalou não foi o 3-4-2-1. Até tinha a saída de 3 e o Porto também faz ela, mas não precisa ter necessariamente os 3 zagueiros de origem, tá? E eu também não sei se ele vai de Fux ou de Murilo. Eu acho que isso muda muito a saída de 3 com um e com o outro, né? E se a gente vai fazer a saída de 3 subindo um lateral e com os 3 zagueiros, tá? Então eu acho que isso é uma questão pra gente observar nesse jogo já contra o Cruzeiro, tá? Mas pensando também como que o Abel vai fazer no Mundial e como ele vai se sustentar após o Mundial, porque sai o Estevão, muda muito a característica dos jogadores de frente e aí a gente tem que ver qual sistema que o Abel vai utilizar, beleza? Então foi esse o resumo, o panorama do que eu vi de Porto, de Wydad Casablanca no Marrocos contra o Porto.